Consulplan, 2022, técnico. MPE Pará, analista de sistemas, modelagem de sistemas. O COBie 5 pode ser personalizado de forma a adequá-lo ao seu próprio contexto por meio da cascata de objetivos, já que cada organização tem objetivos diferentes. O princípio do COBie 5 que apresenta a cascata de objetivos é a. Permitir uma abordagem holística. b. Aplicar um modelo único integrado. c. Cobrir a organização de ponta a ponta. d. Atender às necessidades das partes interessadas. O COBie 5 tem 5 princípios, veja abaixo quais são eles. Primeiro princípio, atender às necessidades das partes interessadas. Segundo princípio, cobrir a organização de ponta a ponta. Terceiro princípio, aplicar um modelo único integrado. Quarto princípio, permitir uma abordagem holística. Quinto princípio, distinguir a governança da gestão. Dentre eles, aquele que trata da cascata de objetivos é o de atender às necessidades das partes interessadas. Isso porque esse princípio estabelece que os processos organizacionais e de TI devem ser desdobramento das necessidades dos stakeholders, otimizando o risco e os recursos. Veja abaixo essa cascata. Gabarito. Letra D. Consulplan, 2022, técnico. MPE Pará, analista de sistemas, modelagem de sistemas. De acordo com o princípio cobrir a organização de ponta a ponta do COBie 5, além do objetivo de governança, há outros elementos da abordagem à governança. Os recursos organizacionais da governança, tais como modelos, princípios, processos e práticas, por meio dos quais a ação é orientada e os objetivos podem ser alcançados, representam o elemento a. Papéis de governança. b. Escopo da governança. c. Habilitadores da governança. d. Relacionamentos de governança. O enunciado descreve os habilitadores de governança do COBie 5. Eles são os fatores que individualmente ou coletivamente agregam valor aos processos. Veja abaixo uma imagem desse framework que apresenta os 7 habilitadores de governança. Gabarito. Letra C. Instituto Mais, 2022. Analista, Pref-S Parnaíba, Programador. No COBie marca registrada 5, a importância das metas de TI caminha para o foco principal nos seus habilitadores, como processos de gerenciamento e governança. O domínio APO, alinhar, planejar e organizar, diz respeito a identificação de como a TI pode contribuir melhor com os objetivos de negócio e processos específicos que estão relacionados com a estratégia e táticas de TI, arquitetura empresarial, inovação e gerenciamento de portfólio. b. A entrega dos serviços de TI necessários para atender aos planos táticos e estratégicos. O domínio inclui processos para gerenciar operações, requisições de serviços e incidentes, assim como o gerenciamento de problemas, continuidade, segurança e controle de processos de negócio. c. A distinção entre a governança e o gerenciamento, em que os processos de governança são organizados conforme o modelo EDM, proposto na ISO IEC 38500. d. As metas e métricas de processos, que devem ser consolidadas e agregadas de uma forma que facilite o balanço de scorecard utilizável e compreensível para todo o ambiente de TI. Vejamos abaixo. Com isso, vejamos abaixo os itens em busca do correto. A. Correta. Sim, de fato esse é o objetivo do domínio APO que está em mais alto nível da parte de gestão. Sendo assim, tem realmente processos voltados para isso, como é o caso da estratégia e portfólio. Vejamos abaixo essa descrição em um artigo. O domínio APO, alinhar, planejar e organizar, diz respeito à identificação de como a TI pode contribuir melhor com os objetivos de negócio. Processos específicos do domínio APO estão relacionados com a estratégia e táticas de TI, arquitetura empresarial, inovação e gerenciamento de portfólio. b. Errada. Esses processos são do domínio DSS. c. Errada. O domínio APO é para gestão. Outro domínio é o EDM, que é para governança. d. Errada. Essas definições para todo o ambiente de TI são para governança e não gestão. A questão trata dos domínios do COBie 5. Eles são derivados do princípio de distinguir a governança da gestão. Nesse sentido, temos um domínio para governança e 4 para gestão. O domínio para governança é alinhar,
dirigir e monitorar. Os outros 4 são alinhar, planejar e organizar, APO, construir, adquirir e implementar, BAI, entregar e suportar, DSS, e monitorar, avaliar, MEA. Gabarito, letra A. FCC, 2021, Analista Previdenciário, Manausprel, Tecnologia da Informação. Considere que uma empresa de previdência tenha nomeado um gerente de processo de TI/GPTI, encarregado de definir e operar processos de TI eficientes, no contexto da boa governança e gestão de TI da instituição. Inicialmente, o GPTI se concentrou no habilitador processo, com base no COBIS 5. Há uma correta associação entre uma dimensão do habilitador processo e as ações correlatas, na dimensão A. Papéis, atividades e relacionamentos. O GPTI definiu quem está envolvido na governança, como estão envolvidos, o que fazem e como interagem, dentro do escopo de cada um dos processos. B. Metas. O GPTI definiu metas e indicadores para cada processo. Por exemplo, para o processo gerenciar relacionamentos, escolheu como meta a aprovação dos planos e requisitos para melhoria do atendimento aos aposentados e como métricas percentual de programas alinhados com atendimento a aposentados e pesquisas de satisfação junto aos mesmos. C. Partes interessadas. O GPTI decidiu utilizar as 4 dimensões do BSC para incluir todos os stakeholders que participam de cada processo, ou seja, todas as partes responsáveis, consultadas ou informadas relacionadas às atividades de cada processo. D. Ciclo de vida. O GPTI iniciou o ciclo de vida de cada processo, fazendo sua concepção e definição. Depois irá criar suas práticas e atividades e definir seus produtos do trabalho, visando elevar o seu nível de capacidade. Pode ser usado para esse objetivo o modelo de capacidade de processo do COBIS 5, inspirado no PMBOK 5. E, boas práticas. O GPTI, seguindo as orientações do COBIS 5, definiu as boas práticas mais adequadas do habilitador processos, uma vez que práticas de outros habilitadores não podem ser utilizadas. Vamos às questões. A. Errada. Papéis, atividades não são dimensões dos habilitadores. B. Correta. As metas ou objetivos realmente são habilitadores. A aprovação dos planos e requisitos realmente são metas válidas, assim como o percentual é uma ótima métrica para avaliar a eficiência dos atendimentos. C. Errada. Não são todas as partes responsáveis, mas somente aquelas que são partes interessadas. D. Errada. O modelo de capacidade do COBIS 5 é inspirado no CMMI e não no PMBOK 5. I. Errada. As práticas de outros habilitadores podem ser utilizadas, já que o COBIS 5 prega uma abordagem holística e integrada. A questão cobra os habilitadores no COBIS 5. Esses elementos são fatores que, individual e coletivamente, influenciam se algo vai funcionar e suas metas são desdobramentos da cascata de objetivos. Vamos identificar os habilitadores e ver suas dimensões. Dessa maneira, vemos que as dimensões dos habilitadores são as partes interessadas, os objetivos, ciclo de vida e boas práticas. Gabarito, letra B. Marinha, 2021, Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha Informática, CPT. O modelo COBIT-5, lançado em 2012, possui 5 domínios de processos. Existe um domínio que cobre identificação, desenvolvimento e ou obtenção de tecnologia, assim como sua concretização e integração junto aos processos de negócios. Esse domínio também cobre mudanças e manutenções em sistemas existentes. Assinale a opção que apresenta esse domínio. A. Alinhar, planejar e organizar. B. Monitorar, avaliar e medir. C. Entregar, reparar e suportar. D. Construir, adquirir e implementar. E. Obter, desenvolver e manutenir. Um dos princípios do COBIS 5 é distinguir governança da gestão. Nesse sentido, esse framework divide a gestão e a governança em domínios. Só existe um domínio para a governança e o restante são para a gestão. A questão cobra justamente os 4 domínios relativos à gestão, quais sejam APO, BAI, DSS, MEA. Vamos analisar as assertivas e identificar a qual domínio se referem. APO diz respeito à identificação de como a TI pode contribuir melhor com os objetivos de negócio.
Aqui, o objetivo é alinhar a TI aos objetivos de negócio. Está em um nível de gerenciamento mais alto dentro da gestão, já que define estratégias e táticas de TI. 6. Aqui a ideia é monitorar todos os processos, sendo assim é mais generalista. DSS. Diz respeito à entrega dos serviços de TI necessários para atender aos planos táticos e estratégicos. Nesse domínio, temos o nível mais baixo da área de gestão. Aqui, o foco é operacional, com a resolução de problemas, questões relacionadas a controles de processos, segurança, entre outros. É como se fosse o chão de fábrica. Vemos muita semelhança com os processos operacionais da ITIL-3, por exemplo. Por fim, temos o BAI, que é a nossa resposta. É ele o responsável por cobrir identificação, desenvolvimento e ou obtenção de tecnologia, assim como sua concretização e integração junto aos processos de negócios. O quadro abaixo ajuda a enxergar melhor a divisão dos processos dentro da governança e gestão. Gabarito, letra D. Fundatec, 2023, analista em computação, Procergs, negócios de produtos e serviços de TI. Com base no COBI 2019, qual das seguintes ações não é uma maneira eficaz de garantir que os departamentos de TI mantenham uma comunicação e colaboração sólida com as partes interessadas, a. Envolvendo as partes interessadas no processo de tomada de decisão. B. Relatando regularmente o desempenho de TI às partes interessadas. C. Identificando e abordando preocupações das partes interessadas. D. Desenvolvendo uma estratégia de TI clara e concisa alinhada com os objetivos das partes interessadas. E. Limitando o acesso das partes interessadas às informações sensíveis de TI. A questão cobra transparência com as partes interessadas no framework de governança de TI. O COBI 2019 pede que se assinale qual dos itens contém uma conduta que não contribui para a boa comunicação com as partes interessadas. Vejamos cada um dos itens. A. Envolvendo as partes interessadas no processo de tomada de decisão. Errada. Aqui temos uma contribuição para a boa comunicação colocando as partes interessadas em contato com o processo decisório. B. Relatando regularmente o desempenho de TI às partes interessadas. Errada. Esse relato regular ajuda a manter a transparência, pois gera credibilidade e confiança. C. Identificando e abordando preocupações das partes interessadas. Errada. Sim, de fato é uma boa prática abordar e identificar as preocupações. Em grandes empresas, é comum, por exemplo, o cargo de relação com investidores, em que se tem um canal de esclarecimento de dúvidas e preocupações. D. Desenvolvendo uma estratégia de TI clara e concisa alinhada com os objetivos das partes interessadas. Errada. Sim, de fato o alinhamento da estratégia com os anseios das partes interessadas é fundamental para a boa comunicação. E. Limitando o acesso das partes interessadas às informações sensíveis de TI. Correta. Aqui temos algo que realmente não colabora. Limita o acesso vai gerar descrença na gestão e vai prejudicar a comunicação com as partes interessadas. Gabarito, letra I. FGV, 2023, técnico de gestão administrativa, Assembleia Legislativa do Maranhão, analista de sistemas. De acordo com o COBI 2019, considera-se um fator de design que pode influenciar na adequação do sistema de governança de uma empresa a. Computação em nuvem. B. Cultura e comportamento. C. Estrutura organizacional. D. Pessoas e competências. E. Perfil de risco. Conforme indicado no enunciado, um fator de design pode influenciar na adequação do sistema de governança de uma empresa. Na publicação do COBI 2019 são elencados 11 fatores, que podem ser combinados entre si. Eles são estratégia empresarial, metas empresariais, perfil de risco, questões relacionadas à TI, cenário de ameaças, requisitos de conformidade, papel da TI, modelo de sourcing para TI, métodos de implementação de TI. Estratégia de adoção de tecnologia. Tamanho da empresa. Portanto, das alternativas indicadas, apenas a letra E traz um fator de design presente no COBI 2019.
O perfil de risco é utilizado para indicar o tipo de risco que está relacionado ao TI que a empresa está exposta atualmente. No COBI 2019 existe um sistema de governança que é composto por processos, estruturas organizacionais, letra C, princípios, políticas, procedimentos, informação, cultura, ética e comportamento, letra B, pessoas, habilidades e competências, letra D, serviços, infraestrutura e aplicativos. As estruturas organizacionais são as principais entidades de tomada de decisão em uma empresa. A cultura, a ética e o comportamento dos indivíduos e da empresa são frequentemente subestimados como fatores de sucesso das atividades de governação e gestão. A cultura, a ética e o comportamento dos indivíduos e da empresa são frequentemente subestimados como fatores de sucesso das atividades de governança e gestão. Por fim, a computação em nuvem é um modelo que permite que tenhamos acesso a serviços sob demanda. Segundo a NIST, computação em nuvem é um modelo para habilitar o acesso por rede ubíquo, conveniente sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação, como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços, que possam ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços gabarito, letra E. FCC, 2023, Analista Judiciário, TRT 18ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Uma empresa baseia seu sistema de governança nos princípios do COBI 2019. Dentre os princípios a serem seguidos está a. Static and Stable Governance System. Um sistema de governança deve ser estático e estável. Caso haja alteração em uma ou mais áreas de foco, como as estratégicas ou as tecnológicas, o impacto no sistema de IT deve ser avaliado, de forma que este se mantenha estável e sofra o menor número de alterações possível. B. End-to-End Governance Structure. A estrutura de governança deve abranger a empresa de ponta a ponta, com foco total no departamento de TI, que concentra os recursos de tecnologia e os sistemas de processamento de informações. C. Not Based on Conceptual Model. Uma estrutura de governança não deve ser baseada em um modelo conceitual, pelo contrário, deve ser aberta e flexível, de forma a maximizar a consistência e permitir a automação dos processos. D. Adaptable to Major Standards. Um sistema de governança deve ser adaptável aos padrões, estruturas e regulamentos convenientes aos seus negócios, com especial destaque ao PMBOK 6ª edição, sob gestão da Acheros. E. Tailored to Enterprise Needs. Um sistema de governança deve ser customizado às necessidades da empresa, utilizando os fatores de design como parâmetros para que seus componentes possam ser priorizados e personalizados. A questão trata de uma empresa que está usando o COBI 2019 e pede que se assinale qual o princípio com a descrição correta nesse framework. Primeiro, vejamos quais são os princípios. A governança de TI é um conjunto de normas e práticas definido por cada organização para seu departamento de tecnologia de informação. Esses parâmetros determinam as responsabilidades de cada setor e os resultados esperados para cada uma das atividades executadas pelas equipes. Os princípios do COBI foi desenvolvido pela Information Systems Audit and Control Association, ISACA, em 1996, inicialmente para ajudar auditores financeiros a lidarem com ambientes de TI. A versão mais recente, o COBI 2019, apresenta dois conjuntos de princípios. O primeiro trata sobre o sistema de governança, que deve seguir 6 diretrizes: prover valor para as partes interessadas, abordagem holística, sistema de governança dinâmico, governança distinta do gerenciamento, adaptar-se às necessidades da empresa. Sistema de governança fim a fim. O COBI 2019 define princípios para um framework de governança no segundo conjunto, baseado em um modelo conceitual, aberto e flexível, alinhado com principais padrões. Agora, vejamos cada um dos itens sobre os princípios. A. Errada. O sistema de governança é dinâmico e não estático. B. Errada. O foco deve ser em cada área. C. Errada. O princípio é que o sistema se baseie em um modelo conceitual. D. Errada. O destaque não é para o PMBOK. I. Correta. De fato, o sistema de governança deve se adaptar às características e fatores de design de cada empresa. Gabarito, letra I. Instituto Consulplan,
2023, analista do Ministério Público, MPE Minas Gerais, Tecnologia da Informação, Análise de Negócio. Assinale a afirmativa que não apresenta o que é COBI marca registrada. A. Descreve completamente o ambiente de TI de uma organização, para organizar processos de negócios. B. É uma estrutura para a governança e gestão da informação e tecnologia organizacional, dirigida a toda a organização. C. Define todos os componentes que descrevem quais decisões devem ser tomadas, como e por quem elas devem ser tomadas. D. Define os componentes para construir e sustentar um sistema de governança, tais como processos, estruturas organizacionais, políticas e procedimentos, fluxos de informação, cultura e comportamentos, habilidades e infraestrutura. O COBI é um dos principais frameworks de governança de TI do mundo. Está atualmente na sua versão 2019 e contém diversas orientações para a boa governança de TI. Dito isso, vejamos cada um dos itens sobre ele em busca do item correto. A. Errada. Ele não é capaz de descrever completamente o ambiente de TI. Como dito, o seu foco está na governança, também na descrição dos processos e mensuração da maturidade da organização. Como a TI é enorme, seria impossível um único framework cobrir completamente o ambiente de TI organizando os seus processos de negócio. O que o COBI faz é dirigir as suas orientações para toda a empresa, mas não detalhar o trabalho de toda a empresa. B. Correta. De fato, a estrutura tem como um de seus princípios cobrir de ponta a ponta os setores com as suas orientações. C. Correta. Sim, de fato ele define os componentes e mapeia as atribuições principais. D. Correta. Sim, de fato o COBI descreve a importância de cada um dos componentes, conhecidos como habilitadores dos processos. Gabarito. Letra A. Fundatec, 2023, analista em computação, Procergs, negócios de produtos e serviços de TI. Qual framework é considerado o melhor e mais amplamente adotado para garantir o alinhamento estratégico entre a área de TI e o negócio? A. COBI. B. ITIL. C. PMBOK. D. TOGAF. E. ISO ISC 20000. O framework que promove o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio é o COBI. Isso porque ele é um framework voltado para a boa governança de TI. Esse alinhamento pode ser percebido em sua estrutura conhecida como cascata de objetivos que desdobra as necessidades das partes interessadas em objetivos corporativos e de TI. Vejamos abaixo a imagem dela. Por fim, vejamos os demais itens. B. ITIL. Errada. A gestão de TI é o foco da ITIL. C. PMBOK. Errada. O PMBOK é um framework de gerenciamento de projetos. D. TOGAF. Errada. O TOGAF ajuda a organizar o processo de desenvolvimento por meio de uma abordagem sistemática que visa reduzir erros, manter cronogramas, manter orçamento e alinhar a TI com as unidades de negócios para produzir resultados de qualidade. E. ISO ISC 20000. Errada. Essa ISO 20000 não é um framework para governança, mas sim para gestão de serviços. A ISO ISC 20000 é uma norma técnica reconhecida em todo o mundo. Ela define uma série de requisitos obrigatórios baseados em um conjunto de boas práticas para que as empresas executem uma gestão dos serviços de TI de qualidade. Em outras palavras, ela aborda os requisitos obrigatórios que um provedor de serviços de TI deve atender para desenvolver e manter um sistema de gestão de serviços, SGS. A certificação é obtida após uma entidade certificada pelos órgãos ISO e IS realizar uma auditoria independente e recomendar a certificação. Gabarito. Letra A.